Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bem, Thalita? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui. Sempre uma alegria estar com vocês. A gente adora também, Fernando. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É o seguinte, vou pegar essa ponta que o Miguel deixou em relação a ressarcimento, né? Porque o próprio Zanin ali na coletiva meio que joga no colo do governo. Ó, agora é o governo Bolsonaro que, inclusive, vai ter que dar uma resposta em relação ao ressarcimento ao presidente Lula, né? E aí, o que pode ser feito? Explica para a gente. Vamos lá. Primeiro, dizer que é uma alegria falar logo depois do Miguel. O Miguel é um craque, né? Já deu uma aula para a gente aqui, sempre com falas muito inteligentes e muito certeiras, né? Agora, sobre esse aspecto específico, a gente talvez tenha que entender um pouco mais tecnicamente como é que funciona essa decisão do Comitê da ONU, né? Então, é uma recomendação que vem da ONU, dando o prazo de 180 dias para o Estado brasileiro tomar providências. Então, não há uma série, uma lista específica do que deve ser feito, né? Então, quando a defesa do Lula, que precisamos exaltar também o belíssimo trabalho, né, que fez e que tem feito na defesa dos interesses do Lula, coloca para a gente é exatamente essa a realidade, né? O momento que a gente vive. A ONU diz que o Brasil deve tomar providências, mas o Brasil, como Estado soberano, não está vinculado a providências específicas que a ONU eventualmente, que o Comitê da ONU eventualmente pudesse colocar especificamente e pontualmente, né? Não. Há um norte. E qual que é esse norte colocado na decisão do Comitê da ONU? É a reparação dos danos causados ao Lula e à democracia brasileira e a prevenção de novos episódios, para que cidadãos não sejam mais tratados como Lula foi e para que o processo democrático brasileiro não sofra influências indevidas do sistema judicial como sofreu. Então, esse é o norte, né? Esse é o mote aí que deve ser seguido pelas medidas que são cobradas, né? E acho que a defesa do Lula, além de brilhantemente ter conseguido esse resultado, apresenta de uma forma muito clara também e com razão, dizendo que essa decisão é sim vinculante. Ora, o Brasil é signatário do tratado, né? Se for para ser signatário do tratado e não seguir as recomendações desse comitê, não faz sentido, não há lógica nesse ponto. Mas é importante dizer também que, por mais que seja uma decisão vinculante, não é uma decisão obrigatória mediante meios coercitivos. A ONU não vai mandar prender ninguém aqui no Brasil, certo? Por razão do descumprimento dessa decisão. Então, Sim. como toda questão de direito internacional, há esse equilíbrio delicado, né? O Brasil está sim vinculado a essa obrigação de reparar o que foi feito, reparar os danos que foram provocados por esse sistema de justiça, que não tratou o Lula como réu. Porque o réu é uma pessoa, né, é um ser humano que tem os seus direitos preservados, notadamente o direito de se defender. Né? Lula não teve o direito de se defender. Lula foi tratado como inimigo, não foi tratado como réu, como cidadão. Né? E nós apontamos isso aqui desde o princípio, né, Thalita? Sim. É. Tantas e quantas vezes nós não falamos aqui que desde o primeiro ato, aquela condução coercitiva absolutamente ilegal, que não poderia ter sido feita da forma como foi, e hoje não pode mais. Né? E nunca, a verdade é que nunca pôde, mas criou-se um ínterim aí em que não pode, talvez possa, vamos ver como é que funciona durante a Operação Lava Jato. Muitas pessoas foram conduzidas coercitivamente e na verdade, nunca pôde. Por quê? Porque a lei estabelece que testemunha, quando intimada e não comparece, pode ser conduzida coercitivamente. Porque testemunha tem obrigação de dizer a verdade, tem obrigação de participar. Investigado, réu, não tem. Se ele tem o direito ao silêncio, por que ele vai ser conduzido coercitivamente? Né? Sim. Nunca pôde se fazer e hoje já está claro, o STF bateu o martelo, não pode fazer condução coercitiva. Agora, como é que fica no passado? Né? Então ele foi conduzido coercitivamente de forma ilegal, teve a sua comunicação interceptada de forma ilegal com a presidenta Dilma Rousseff, que isso consta na decisão, né, da ONU agora, teve as comunicações da sua defesa, dos seus advogados interceptados, vocês divulgaram muito bem hoje, calhou de ser no mesmo dia que sai a decisão da Justiça Federal Brasileira dizendo que foi ilegal, reconhecendo que essa interceptação dos advogados, obviamente, foi ilegal, né? O Lula foi condenado, todo o processo, desde a investigação, passando pelo processo, a condenação ilegal, até a execução da pena. A gente lembra aqui muito bem, ele foi proibido de dar entrevista
né? Durante a campanha. Veja, coisa que nenhum réu é proibido da entrevista, né? Você perde a liberdade, mas você não perde a liberdade de ir e vir, não a liberdade de expressão, né? Então, todo o processo foi legal, desde o início, é o que a gente chama aqui de processo penal de exceção, né? Só tem a aparência, só tem a maquiagem de processo ocultando esse conteúdo autoritário de persecução de um inimigo e não de um réu. Então, é uma satisfação a gente ver que aquilo que a gente sempre disse aqui, que se fosse qualquer julgamento sério, qualquer julgador isento que não tivesse movido por motivações e paixões políticas, reconheceria a ilegalidade. E quando esse processo sai, então, do sistema de justiça brasileiro e vai para o Comitê da ONU, o resultado foi esse. É aquilo que a gente sempre dizia, né? O resultado óbvio de reconhecer que o Lula foi perseguido como inimigo e não processado como réu, como cidadão. Deixa eu trazer algumas coisas aqui. Seguinte, primeiro deixa eu mandar um beijo para o Marcelo Show, advogado, que participa sempre aqui com a gente. Ele não pôde participar hoje porque está numa consulta médica, passou por uma cirurgia, mas está aqui, inclusive, nos mandando mensagem ali no chat, querendo comentar, porque é isso. É um assunto que a gente quer fazer parte, a gente quer discutir, ainda mais Fernando, Marcelo, que estão comentando esse processo desde o princípio aqui com a gente, né? Fizeram parte desse processo todo. Então, um beijo para o Marcelo Show, viu?